Pai Senhor, meus irmãos, amém? Maravilhoso estar com os irmãos, com esse privilégio enorme de pregar o Santo Evangelho de Jesus Cristo por meio do livro de Esther. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Esther. Nós leremos o capítulo 3, verso 3 ao 15, para poder lembrarmos aí o que vimos no último sermão, como terminou o último sermão. Antes de Jó. Esse capítulo, irmãos, é um capítulo de virada de chave, tá? Se fosse um filme, se fizesse um filme sobre Esther, seria aquele momento de crise do filme, sabe? Thanos acabou de estalar o dedo, quem é de cultura intermédia. Como eu, né? Mas, ou aquele momento do filme de ação em que parece que o mocinho vai morrer. Está lá atirando e está no momento que tudo está sem jeito e finalmente vai chegar alguém para ajudar ele, o recurso. Ele estava esperando no último momento. Esse aqui é o momento de crise ainda, antes de vir ajuda, tá? Então, eu estou falando isso para quando terminar o sermão você não brigar comigo e falar, poxa, o capítulo termina em suspenso. Do tipo assim, o que vai acontecer? E aí você precisa voltar na semana que vem para poder saber o que vai acontecer depois. Tá? Vamos achar? Esther capítulo 3. Verso 13 ao 15, eu vou ler. Para te recobrar a memória do que aconteceu no final do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do reino, com instruções para que num só dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã, que é a capital da Pérsia. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Até aí. Nesse capítulo 3, a gente encerrou o sermão mostrando esse decreto de genocídio do povo judeu, assinado por Assuero, incentivado por Amã. Então, todas as províncias do Império Persa, as 127 províncias, elas receberiam essa notícia da morte dos judeus, tá? E ele autorizou isso, e a carta foi a galope pelos mensageiros o mais rápido possível para isso chegar aos ouvidos dos judeus. A cidade de Suzã, como a gente leu aqui no final do 15, ficou perplexa. O rei e o Amã sentaram para beber, do tipo assim, mais um dia, mais uma segunda-feira, né? Mas a cidade ficou aterrorizada com aquele decreto. E no capítulo de hoje nós vamos ver como que Mordecai, o povo judeu, recebeu essa notícia do genocídio do povo judeu, e como que Esther vai ter um papel importantíssimo para o rumo dessa história, para a virada de chave. Tá? Meu objetivo hoje é mostrar o despertamento que Esther teve, em que ela sai de uma condição de apatia, de indolência, de sonolência, e toma uma atitude corajosa e ousada e cheia de fé. Tá? Não tem assim, não? Pode passar, vou mostrar a divisão do texto, tá? Primeiro, a reação, a desconexão, a convocação, a resposta hesitante, o confronto e a decisão. Pode passar. Valeu, então. Vamos primeiro na reação, irmãos. Verso 1 e 2. Acompanha comigo a leitura do texto, do capítulo 4. Tá? Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei
porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Até aí, irmãos, Mordecai, ele recebe essa notícia na cidadela de Suzã, ele está na capital, e ele imediatamente rasga as suas vestes, coloca uma veste de pano de saco e sai pela cidade clamando e lamentando em alta voz. Isso seria comparado a uma espécie de uma passeata, uma manifestação pública de insatisfação, de tristeza, lá nas ruas de Brasília, tá? Terminando nas portas do Palácio do Planalto. Palácio do Planalto, aí, Palácio também. E ele termina ali. Ele vai com essas roupas de veste de saco, pano de saco, é um pedaço impróprio para se vestir diariamente, tá? Ele é um pano que você usava para poder demonstrar o seu luto ou o seu arrependimento, a sua tristeza. É você exteriorizar o que você estava sentindo internamente. Humilhação, tristeza, contrição. E aí você colocava aquelas roupas. É um costume no meio do judeu, tá? E onde essa notícia chegava, irmãos, os judeus entravam de luto. Você leu isso na sua Bíblia? Luto. Com jejum, choro e lamentação. E eles também colocavam um pano de saco e cinza. É interessante essa palavrinha aqui, luto, porque o que é o luto? Luto é um sentimento de tristeza profunda pela perda de alguém querido, né? Pela perda de alguém amado. E essa palavra luto mostra bem como que os judeus receberam essa notícia da morte do seu povo. Eles entraram de luto. Aquilo era uma sentença de morte. É como se, assim, não tem recurso. Acabou. É luto, meu amigo. É luto. O que a gente pode fazer? Sentar e chorar. Por quê? Porque foi o maior imperador daquela época que decretou aquilo. O Império Persa. 127 províncias da Etiópia. Eu esqueci, eu anotei isso em algum lugar. Mas era imenso, imenso o império daquele imperador. O homem mais poderoso de todos. Ele decretou que os judeus vão morrer e ponto final. Eles recebem a notícia dessa forma. Não tem mais recurso. É como se eles fossem postos todos no corredor da morte e o que separa eles da morte é o tempo. Somente isso. É questão de tempo. É como se, naquele tempo já de Jesus, bem mais para frente, quando você via alguém carregando a própria cruz em direção ao Gólgota, você poderia apontar e dizer, ali vai um homem morto. Porque não tem recurso. Acabou. Não tem mais jeito. E eles recebem essa notícia justamente nesse sentimento de que morremos. Os sonhos foram interrompidos. Imagina um papai e uma mamãe olhando para uma criança que pensava que seria, sei lá, um agricultor, um dono de pecuária, sei lá, missionário, voltaria para a terra de Jerusalém, não sei, um médico, um engenheiro no nosso tempo, advogado, o que esse garoto vai ser? Artista? Os sonhos foram interrompidos. Você olha para o seu filho e você fala, todos nós morreremos. Por isso que eles entraram de luto. Só que deixa eu te dar um spoiler, uma prévia do que vai vir nos próximos capítulos. Esse jogo vai virar, irmãos. Os judeus não vão morrer. Até hoje existe povo judeu, né? Os judeus não vão morrer. A situação vai mudar mais para frente. Mas percebe como eles estão reagindo. Eu quero que você compare esse momento deles recebendo essa notícia e o futuro. O que vai acontecer de fato, que é que eles não vão morrer. Eles estão entrando de luto, só que a situação vai ser virada, revertida. Eu queria aplicar isso à nossa vida, irmãos. Que, assim como a sentença de morte do judeu não tinha sido decretada por Deus, mas por Araçoeiro, que era um homem. Um homem. Quando alguns dão notícias e decretos a respeito da nossa vida, como um médico falando sobre a nossa doença, como os economistas falando sobre o Brasil, eles não têm a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Quem tem a última palavra é Deus. E o livro de Esther mostra isso claramente. Que o último recurso ainda não chegou. Por quê? O nosso general é Cristo.
O que está assentado acima de todos não é o STF, é Deus. É acima de tudo, acima dos Estados Unidos e de qualquer país. É Deus. A Ele cabe o último recurso e a situação vai virar. Deus é poderoso, irmãos, para reverter o quadro de desgraça. Ele é poderoso para levantar o doente, para converter o parente inconversível, para transformar a Valquíria, a mensageira da morte, em Elônio, filho de Deus. Para quem estava aqui semana passada, Deus está entendendo. Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas a gente avança para o versículo 4. E a gente mostra a desconexão de Esther com o seu povo. Acompanha comigo. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano saco e se vestisse. Mas ele não aceitou. Deixa eu te dizer uma coisa. A notícia que chega aos ouvidos de Esther não é de que o povo judeu vai ser morto, mas aqui o tio dele está com vestido de pano saco. É isso. Até esse momento, Esther não está sabendo o que está acontecendo. Está alheia, desconectada. Provavelmente, essas roupas que Esther manda para o seu tio é para que ele se vestisse de maneira adequada para poder entrar no palácio do rei, para eles conversarem, para ela se inteirar do que estava acontecendo. Tá? Com aquelas roupas, ele não poderia entrar no palácio. Esther não sabe do decreto da revelação do seu próprio povo, irmãos. Mas veja, e é isso que o texto quer mostrar para a gente, essa desconexão de Esther, essa apatia, essa sonolência no palácio. A vida no palácio, a realeza, os banquetes, as roupas e as pompas fizeram Esther se desconectar do seu povo, o povo judeu. Ela era a única judia no império que não sabia da notícia que estava na boca de todo mundo, e nem tinha Instagram na época. Todo mundo está sabendo, a cidade de Suzã está perplexa, está todo mundo sabendo. E Esther, morando no palácio de onde saiu a notícia, não sabe. Não sabe. O que está acontecendo? Meu tio está lá com o veste de pano de saco, peraí, chama ele. Você está entendendo? O que o texto está mostrando para a gente? Essa desconexão. Ela não sabe o que está acontecendo com o seu próprio povo. E queria aplicar também esse aspecto da vida de Esther e a maneira como ela está lidando com isso, é que a vida no palácio, irmãos, tem o poder de nos cegar, de nos causar sonolência, indolência, nos desconectar da nossa identidade de filhos de Deus. O dia a dia no palácio, o trabalho que você tem, os seus afazeres, a universidade, a correria da vida, por vezes nos fazem esquecer que somos cidadãos de outro reino, irmãos. De outro reino. Que a nossa pátria é celestial e não é terrena. Que os nossos valores são os valores do céu e não da terra. A vida no palácio faz isso com a gente. Mas eu queria te alertar quanto a isso. Fica atento. E mais, outra aplicação. Se nós soubéssemos um pouco mais, como o pastor falou aqui, sobre a vida desses missionários, irmãos, que estão pregando o Evangelho lá na ponta, porque a gente aqui segura a corda, mas que muitos são perseguidos por causa do Evangelho, nós oraríamos mais por eles, doaríamos mais recursos por eles, nos preocuparíamos mais com eles. Eu queria que você analisasse seu coração e se perguntasse se você não está desconectado com a missão de Cristo no mundo, a missão da pregação do Evangelho. O palácio tem esse poder, irmãos, de nos desconectar da nossa identidade, da nossa missão. E eu queria te lembrar disso, para você ficar bem. E do verso 5 ao 8, Mordecai convoca a Esther. Acompanhe comigo. Então, verso 5, Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade
Mordecai junto à porta do rei. Mordecai então contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar ao tesouro do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, veja agora, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ele quer que Esther tome ciência do que está acontecendo, por causa disso, para que ela interceda pelo povo diante do rei, para que ele suplique, para que ela suplique pelo seu povo, ou seja, para que ela se revele como judia, porque até então Esther estava calada quanto à sua nacionalidade, por ordem do próprio Mordecai, seu tio. Você vai se lembrar que o Mordecai falou: ó, chega lá, você não é judia não, ó, você é do império, tá? Você é do império, não fala para ninguém que você é judia. Esse mesmo Mordecai agora está orientando para ela: Esther, revele-se, mostre a sua identidade, mostre quem você é, de fato. Mordecai aqui está colocando Esther em uma situação em que ela não pode mais fingir que nada está acontecendo, que ela precisa tomar uma decisão. E veremos aqui que ela no primeiro momento vai hesitar, mas eu não queria que você a julgasse, dizendo assim: poxa, Esther está se preocupando com o próprio povo dela, Esther está desconectada com os judeus mesmo. Queria que você olhasse com misericórdia, porque eu e você também fracassamos em muitos momentos, quando sabemos o que é certo, mas hesitamos, queremos fazer o que é errado, porque o certo nos custará muito, e isso vai custar muito para Esther, vai custar talvez a vida dela, essa decisão que ela precisa tomar. Verso 9 ao 11, a resposta hesitante de Esther. Hataque voltou a transmitir a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para esta pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Esther, irmãos, apresenta dois motivos para não se apresentar diante do rei. Primeiro, ela diz que existe uma lei que me impede de fazer isso, e qualquer um que violar essa lei, adentrando na presença do rei sem ser chamado, recebe pena de morte. Não, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro em direção a essa pessoa que entrou, e aí sim a vida dessa pessoa é poupada. Além disso, ela apresenta o segundo motivo: eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer à presença do rei. Então, um motivo legal e outro situacional. Legal é a lei que existe, é outra situação. Olha, faz 30 dias que o meu marido não me chama para estar com ele, para vê-lo. Casamento estranho, né? Você diria. 30 dias sem ver o marido. Vamos olhar primeiro esse primeiro motivo. Existia uma lei que proibia qualquer pessoa de entrar ali, até se fosse a rainha, tá? A rainha não é excluída dessa lei, se aplica a todo mundo. A gente vai ver. E ela precisa agora tomar uma decisão se ela vai se apresentar ou não diante do rei. Porque, irmãos, a vida dela está em risco. Você também temeria, não é verdade? Sua vida em risco. Você foi colocado numa situação que você precisa decidir. E você tem que contar com a misericórdia do rei, talvez, se ele estender o cetro de misericórdia para você. Decisões, irmãos. Se Esther decidisse entrar na presença do rei, ela corria grande risco de morte. Eu queria ler o que a David diz
comentando essa passagem, ele diz assim: Esther tinha então de tomar uma decisão clara e que mudaria a sua vida. Ela não poderia mais viver nas sombras obscuras de dois mundos. Até esse momento ela vinha vivendo como uma crente secreta, como muitos no trabalho, eu acrescentaria a situação diária, como muitos na universidade, eu acrescentaria a situação diária, como muitos na vizinhança. Somos tentados a isso, né, irmãos? Vivendo na obscuridade. Até esse momento ela vinha vivendo como uma crente 007. Interiormente, ela ainda se considerava parte da comunidade da aliança, mas exteriormente ela havia se tornado inteiramente separada dela. Então ela precisa decidir. Ela se revela e corre o risco de morte do seu povo e pela sua própria vida também, como nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Ou ela se omite e finge que aquele negócio não é com ela. E deixa isso para lá, isso não é um problema meu. Tomar decisões na vida, irmãos, é em muitos casos um desafio enorme. Você não acha? Com quem que eu vou casar? Muitos aqui já se fizeram essa pergunta, né? Devo me casar ou não? É uma pergunta também. Qual curso que eu vou fazer na faculdade? Tem tantos. Qual faculdade eu vou ingressar? Eu saio da casa dos meus pais, alugo um cantinho para mim? Eu mudo de bairro, mudo de cidade, mudo de país? Eu compro um imóvel ou continuo no aluguel? Eu continuo nessa igreja local ou vou para outra? Continuo. Como cristãos, irmãos, a gente tem que tomar decisões como pessoas, de forma geral. Mas, como cristãos, em especial, a gente quer fazer a vontade de Deus em tudo, não é verdade? Você com certeza quer fazer a vontade de Deus em tudo. Porém, erradamente, irmãos, a gente pensa que Deus não quer dizer para a gente o que Ele quer que a gente faça. A gente tem uma imagem de Deus, tipo assim, a gente quer descobrir qual é a vontade de Deus, o que a gente tem que fazer da vida. Senhor, me mostra, me dá aí uma direção, me ajuda. E aí a gente tem a errada noção de que Deus está escondendo. A vontade está aqui, ele está assim. Né? Eu lembro, eu e Larinha tentando botar o dedo no tomate, você fica ali porque você está fazendo outra coisa, você, sabe, afastando. A gente tem uma ideia de Deus, que é essa: Deus está se afastando, escondendo, Deus não quer me revelar a vontade dele para a minha vida. Irmãos, mas a vontade de Deus já está revelada para nós, é a palavra de Deus. Aspectos individuais da nossa vida e particulares, Deus não prometeu que nos revelaria claramente. Tá? A gente tem a palavra de Deus como norte, a gente precisa avaliar os princípios bíblicos, os conselhos bíblicos, refletir sobre essa decisão, colocar na balança os prós e contras dessa escolha, conversar com cristãos maduros, buscar conselhos, orar. E Deus usa tudo isso para nos guiar. Para nos guiar. De forma que a decisão que tomamos tem que ser nossa. E a gente tem que assumir isso, porque na verdade a gente quer que tudo dê certo, né? Então a gente quer saber o que Deus quer, porque por Deus eu sei que dá certo, né? Mas na verdade não é assim, irmãos. Não é assim. Decisões na vida são difíceis, mas os meios de graça de Deus, os meios pelos quais Deus nos guia, nos foram dados. Você está numa igreja local, com cristãos maduros. Você pode orar, você pode buscar na Bíblia princípios, ponderar tudo isso, avaliar, pesquisar informações, e Deus vai te guiar nisso, com certeza. Mas, ainda sobre essa questão de Esther, ela apresentou esse motivo pelo qual ela não poderia decidir ajudar o povo, ela está hesitante, mas ela apresenta o segundo motivo, que é o fato de ela estar 30 dias sem ser chamada à presença do rei. Esse, irmãos, é um mau sinal da relação dela com o nosso superior. 30 dias que eles não se veem. Assuero era o seu marido, ela era a rainha. Mas fazem 30 dias que eles estão separados. Alguma pergunta pode surgir: será que Assuero se cansou de Esther? Ela poderia estar fazendo essa pergunta para si. Por isso que é tão difícil a decisão de ir até o rei. Imagina, você não sabe se ele está chateado com você. E aí ela está hesitante, ela fala: eu não sei o que está passando na cabeça desse homem. E deixa eu acrescentar um elemento aqui, irmãos.
Pergunta que você pode fazer: será que ele se cansou de Esther? Será que ele se cansou da beleza de Esther? Afinal, o único motivo pelo qual ele transformou ela em rainha era a beleza dela. E ela se expôs a isso, ela se propôs a isso, a se apresentar o mais bela possível para que fosse escolhida por ele. Será que ele se cansou dessa beleza dela? E mais, dificilmente um rei com um harém de mulheres à sua disposição, como diz o capítulo 2 de Esther, na Pérsia, dormiria por 30 dias sozinho. Esther foi deixada de lado pelo rei, você percebe? 30 dias. Eu queria aqui fazer uma observação, irmãos, quanto a essa questão da beleza física que levou ela a se tornar rainha. A beleza física, jovens, que ainda vão se casar, é um lugar muito frágil para você construir uma relação amorosa. Muito frágil. Existem muitos outros aspectos que devem ser considerados para um casamento. Mas o texto não diz que esse é o motivo. Por isso que eu não adentro nas hipóteses, tá? Nessa hipótese, mas ela é forte. Ela é forte, porque a sua você pensar em beleza, tá? Mas é bem possível que seja isso. Mas o texto avança. Essa notícia, essa resposta hesitante dela, chega até Mordecai. Vamos ver como é que Mordecai reage. Ele reage confrontando ela. Verso 12 a 14. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai, segundo o motivo, né? Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Irmãos, Mordecai está colocando Esther na parede e dizendo: Esther, tem certeza que você não vai para o seu povo? Você tem certeza absoluta, Esther? E aqui eu queria destacar, irmãos, umas coisas muito interessantes. Primeiro, olha só para a fala de Assuero, está dentro das aspas aí, versículo 13. Ele fala assim: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Quero falar um pouco da falsa segurança do palácio. Esther estava muito segura, ela se sentia pelo menos no palácio, irmãos. Por isso que o dilema dela é tão grande, tendo em vista que o palácio onde ela morava dava a ela essa sensação de segurança. Mas Mordecai está chacoalhando ela e dizendo: olha, Esther, não se encante com o palácio, não deposite a sua confiança no palácio. O palácio não vai te livrar, Esther. Você é judia também. Nós, irmãos, por vezes temos em nossas vidas essas falsas fontes de segurança. Seja o dinheiro, que é uma grande falsa fonte de segurança na nossa vida. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, minha vida estaria muito mais segura. Ou olha para todo esse dinheiro na minha conta, minha vida está mais segura. Saúde, olha a minha saúde, está tinindo. Tem muita segurança. Plano de saúde, carro no ano, cargo público, casa própria. A gente não deve se encantar e confiar nessas coisas, irmão. São falsas fontes de segurança. A única fonte certeira e verdadeira de segurança é Cristo Jesus. Porque até se a nossa vida for tirada, depois de tirarem todos os nossos bens, tirarem tudo que temos, até se a nossa vida for tirada, nós estamos com Cristo. Amém? Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é fonte segura. Fonte segura. Só o que é eterno pode ser segurança. O que é efêmero, passageiro, não é seguro. Não é. E Mordecai está mostrando isso para ela. Está falando: olha, o palácio é uma falsa fonte de segurança. Mas ele continua. E ele mostra a soberania de Deus. Ele fala no verso 14: porque se
você ficar calada agora, Esther, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mordecai mostra, irmãos, que ele crê na doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano, que ele cuida do seu povo. Essa é, talvez, uma das referências mais claras, porém ocultas, de Deus, aqui no livro de Esther. Que você há de se lembrar no primeiro sermão, nós dizemos que a palavra Deus não aparece no livro de Esther. Mas aqui é uma referência muito clara, porém oculta, de Deus. Como se Mordecai estivesse dizendo: olha, se Deus não usar você, Esther, ele vai usar outro. Você só não vai fazer parte dessa história do que Deus está fazendo no mundo. Deus é soberano, Esther. Deus, aplicando a nossa vida, na sua imensa soberania e poder, irmãos, colocou cada um de nós em uma situação única. A família que você nasceu, pensa, quantos aqui nasceram na mesma família que você? Provavelmente ninguém, ou poucas pessoas. A escola onde você estudou, sua formação, os amigos que você teve, o bairro onde você viveu, o lugar onde você trabalha, onde você estuda, tudo isso torna você único, em um lugar único, onde Deus te colocou. E cada um desses elementos foram planejados pelo Senhor para que você estivesse exatamente onde você está nesse momento. Existem certas situações na nossa vida que podem ser particularmente úteis por conta de quem nós somos, úteis para Deus. Como Esther, foi posta no palácio para poder fazer exatamente o que ela vai fazer mais para frente. Mas eu queria que você pensasse na sua vida, na sua trajetória, e percebesse a mão de Deus te trazendo até esse lugar onde você está, irmãos. Porque foi Deus que te guiou até aqui. Que a sua vida, o seu estado de vida, a maneira que você está. Faça esse exercício de olhar para a sua história e perceber a graça de Deus operando no seu coração, desde que você era pequeno, e trazendo você para perto, te atraindo para Ele com cordas de amor. Você está estrategicamente posicionado por Deus aonde Ele quer. Pensa nisso. Você pode ser luz, e você deve ser. Porque foi Deus que te colocou nesse lugar, nessa vizinhança, nessa família, com aquele parente, com aquele amigo, e você, nessa situação. Ele aponta também, Mordecai, sobre o privilégio de servir. Ele diz assim: mas quem sabe, Esther, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Deus, irmãos, ele tem recursos ilimitados para ele fazer o que ele quiser, mas ele nos dá, irmãos, o privilégio de servi-lo, o privilégio de ser útil para a obra de Deus, irmãos. Do que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, está fazendo no mundo. Ele deixa e chama você e eu para participarmos disso. É um privilégio de servir a Deus, participar da história do mundo, do que está acontecendo no mundo. E quando você é a luz nesse mundo, você está participando da história do que Deus está fazendo nesse mundo. Você e eu fomos vocacionados para isso, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos foi posto como luz para as trevas. É isso. Você deve olhar a sua vida como um todo, como um privilégio para você servir a Deus onde você está. Ela, então, verso 15 a 17, aceita essa convocação feita por Mordecai. O texto diz assim: então, Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi
e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Irmãos, aquela Esther que antes estava completamente desconectada do seu povo, apática, sonolenta, espiritualmente falando, absorvida pela identidade persa do palácio, agora ela se une novamente com o seu povo, proclama esse jejum e esse lamento juntamente com eles, e juntamente com os judeus, na verdade, de Suzã, que é a capital. E ela vai fazer um jejum de 3 dias por essa causa. Eu queria contar uma coisa muito curiosa, irmãos, desse jejum de Esther, porque como esse jejum é uma demonstração clara da confiança de Esther em Deus. Esther, ela está planejando ir diante de Assuero, interceder pelo povo judeu, correto? Todo mundo aí? Né? O rei, seu marido, ela sabe que ele se agrada muito de mulheres belas, de beleza, tanto que foi o motivo pelo qual ela se tornou rainha. O motivo pelo qual o rei tornou ela rainha. E agora, Esther proclama um jejum de 3 dias em que ela vai ficar nesse jejum também. Não é o povo, ela falou, ó, jejuem por mim, orem, enquanto eu vou me embelezar para chegar diante do rei a mais bela possível. Vou passar meus cremes, Maybelline e Mary Kay, Natura e Boticário e tudo que tem mais. E vou passar tudo que dá para eu chegar no rei o mais belo possível e ele olhar para mim e ter misericórdia. Ela não fala isso, ela fala, eu vou entrar em jejum junto com vocês. E perceba que contrassenso. Se ela tinha a beleza como a única moeda de troca com esse homem, o único lugar onde ela confiava, depositava confiança de que atrairia esse homem, ela rejeita isso. Porque você acha que concordar comigo que o jejum abate, né? Causa abatimento no rosto, olheiras, às vezes, enfim. Você concorda comigo que a beleza dela não estaria no seu ápice se ela fizesse um jejum de 3 dias, ficasse com fome durante 3 dias, talvez ficasse um pouco mais magra, diz o rei. Só que ela não está se portando com isso, Deus. Virou uma chave na cabeça de Esther. Ela está confiando não na sua beleza, que é uma falsa fonte de segurança. Ela está confiando em Deus. Ela está confiando que Deus é poderoso para dobrar o coração do rei. E não a beleza dela. Você entende? Como que esse jejum é marcante. E uma demonstração de que ela está confiante no rei. Confiante no rei dos reis. Esther está demonstrando essa dependência de Deus. E antes, ela estava temerosa, hesitante, desconfiada. Agora ela está confiante em Deus, dependendo dele, orando, jejuando, entregando a sua vida nas mãos de Deus. Quando ela diz, se eu tiver de morrer, morrerei. É certo, irmãos, que nem sempre Deus vai nos livrar da morte. E ela tem isso em mente. Nem sempre seremos como Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados na fornalha para ser mortos, e Deus intervir. Temos testemunho na história de grandes homens de Deus que foram mártires. Mas Deus nos chama a essa confiança, irmãos, a viver não por vista, mas por fé, crendo no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, crendo que o sobrenatural pode acontecer, porque Deus é real, irmãos. Crendo que a última palavra é de Deus. Crendo que o Deus do impossível pode mover a mão dele e fazer algo novo. Esse é o ponto. Esteja confiante em Deus agora. E eu queria fazer algumas comparações com Cristo. Enquanto isso é muito bonito de ver em Esther, isso é uma antecipação já no Antigo Testamento do Cristo que viria no futuro. A morte para Esther é uma possibilidade. Por quê? O rei pode estender o seu cetro de ouro em direção a ela e poupar a vida dela. E isso vai acontecer, você vai ver nos próximos capítulos. Mas para Cristo, irmãos, para Cristo não existe a possibilidade dele ser poupado.
Cristo, quando Ele faz a intercessão por nós diante de Deus, diante do Rei dos Reis, Ele sabia que não existia a possibilidade dele sair vivo. Ele veio à Terra sabendo que deveria morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser plenamente aceitos por Deus. Jesus sabia que para Ele não existiria cetro de misericórdia estendido. Pelo contrário, o que Ele teria para Ele era o rosto virado de Deus, o Deus Pai. Enquanto que a mediação de Esther é uma, a mediação de Cristo é outra. Tudo que o povo judeu mais precisava naquele momento, tão importante, era de alguém que se identificasse com eles, o povo judeu, e intercedesse diante do rei Assuero, e é exatamente isso que Esther vai fazer. Mas com essa possibilidade dela sair viva, com Cristo foi diferente. Isso diz muito a respeito de nós, dessa intercessão que Esther vai fazer diante do rei. Cristo fez essa intercessão por nós, diante de Deus Pai, irmãos. Tudo que nós mais precisávamos era de alguém que se identificasse com a nossa natureza humana e intercedesse por nós diante de Deus. Para quê? Para que nós não morrêssemos eternamente. Assim como os judeus precisavam de alguém que intercedesse para que eles não morressem. Só que a diferença crucial aqui é que Cristo intercede por nós para que a nossa morte não seja eterna. Porque existia um decreto de morte ao nosso respeito, dizendo: o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna que estávamos destinados. Mas Cristo Jesus intercedeu por nós e recebeu sobre si a punição da morte, mas sendo Ele justo, perfeito, não tendo cometido um pecado sequer, ressuscitou ao terceiro dia, e com Ele também ressuscitaremos no grande dia que Ele voltar. Amém, irmãos? Além disso, e é um ponto que me toca muito nessa história de Esther. Antes de nós sonharmos em precisar de salvação, Deus já providenciou em Cristo. Antes do povo judeu, presta atenção, antes desse decreto ser emitido, do genocídio do povo judeu por Assuero, declarando a morte de todos os judeus da província, antes desse decreto ser emitido, Deus já havia colocado Esther no palácio, irmãos. A salvação já estava sendo preparada por Deus. Você consegue perceber isso? Da mesma forma, irmãos, antes que eu e você precisássemos de salvação, antes de nós nascermos, antes de termos consciência do nosso pecado, Deus já nos amava e proveu salvação para nós. Salvação da nossa condição miserável. Cristo Jesus é o nosso Salvador. Amém, irmãos? Antes de pecarmos em Adão, Deus já havia preparado a salvação por nós, desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, verso 8. Então, concluímos, irmãos, devemos confiar nesse Deus soberano, que por vezes trabalha de forma oculta na história, como na sua vida, te guiando, te trazendo ao local, à vida, ao estágio de vida que você está nesse momento. Deus por vezes trabalha de forma oculta, mas você deve se lembrar que Ele te ama e me ama profundamente. Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando da gente. Essa segurança, irmãos, no amor infinito de Deus por nós, seu povo, dá para a gente tranquilidade para tomar as decisões da vida que a gente precisa tomar. Por mais difíceis que sejam, e por mais importantes e impactantes que sejam na nossa vida, nós sabemos, irmãos, que você sai com a certeza aqui, de que nós estamos seguros nas mãos de Cristo. E ninguém pode nos tirar desse lugar. Ninguém. Nenhuma tribulação do tempo presente há de se comparar com isso, com o fato da glória que nos está preparada, com o fato da revelação de Cristo, do seu amor infinito por nós,
do seu cuidado pastoral conosco. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Algumas aplicações, além das que já foram feitas nesse irmão. Primeiro, confie na providência divina, assim como o Mordecai confiava. Antes ele não confiava, não. Disse para Esther: ó, segura a sua identidade aí, para não ficar feio aí, né? Fica 007, né? Agora não, ele está confiando. E Deus às vezes leva a gente, irmãos, para esse lugar, né? Que a gente não tem nada. E que Ele obriga a gente a confiar nele. E graças a Deus que Ele faz isso com a gente, irmãos. Isso é demonstração do amor de Deus. Aquela frase, se não vem por amor, vem pela dor, na verdade não, é sempre por amor. Deus sempre trouxe por amor. Ainda que Ele usou meios doloridos, mas Ele sempre traz por amor. Graças a Deus que Ele nos atrai. Deus está conduzindo a minha e a sua vida, confie na providência. Use com sabedoria e para a glória dele tudo o que Ele colocou na sua vida, os seus talentos, os seus recursos, o seu tempo, a sua posição, a sua vida. Use tudo para a glória dele. Confie. Confie. Ele está te guiando para cuidar da sua vida. Além disso, valorize o apoio da sua igreja, irmãos. Esther, ela mostra como é bom ter alguém como Mordecai perto dela, né? Para chacoalhar ela, trazer ela para o chão. Ô minha filha, você está com a cabeça no mundo das nuvens, vamos lá, bota esse pé no chão, Esther. Toma uma decisão, minha filha. Não se ganhe com o palácio. Como é bom ter amigos assim, irmãos. Agradeça a Deus pela sua comunidade de fé. Deixe-se se expor e ser afetado por isso. Os grupos de conexão são um ambiente maravilhoso para isso. Para você expor seu coração e para alguém te dar uma palavra para você ouvir e refletir. Mas a igreja local como um todo é um excelente ambiente para essas amizades, para essas irmandades, para esse movimento de recriação, de ajuda, de acolhimento. Valorize o apoio da sua comunidade de fé. E além disso, Esther mostra que ela não estava sozinha nesse desafio. Ela convoca imediatamente quem? Os judeus, seu povo. Mande que eles orem por mim, que eles jejuem. E aqui é um ambiente disso também, irmãos, de nós confessarmos uns aos outros as nossas dificuldades, de nós pedirmos oração uns pelos outros, pelo parente enfermo, pelo filho que não se converte, pelo marido, pelo vizinho. Esse é o ambiente, irmãos. Valorize a sua comunidade. Valorize a sua comunidade. Oremos. Pai Santo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, louvamos e exaltamos o teu santo nome, Deus. Tu que és maior do que qualquer império na terra, maior do que qualquer rei que já passou na história, maior do que Assuero, maior do que Nabucodonosor, maior do que qualquer rei. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Ti confiamos, Deus. A nossa vida está posta em Tuas mãos. Portanto, queremos tomar decisões sábias, decisões que glorifiquem o Seu nome. E te pedimos, Pai, que o Senhor use todos os meios que temos à nossa disposição para nos ajudar nesses propósitos, Pai, que temos. Nos abençoe, Pai, nesse dia. Nos abençoe, Pai, com direcionamento, com acolhimento da sua parte, da igreja local. Deus, seja conosco, Pai, em todas as intempéries da nossa vida, especialmente nos momentos difíceis, Pai, pelos quais passamos, Pai, que a nossa comunidade local seja um local de acolhimento, de saúde mental, de ajuda, de transformação para a glória do Seu nome, Pai. Que recebamos bons conselhos dos nossos irmãos, que percebamos, Pai, o Seu movimento no nosso meio, Pai, sabendo que fomos atraídos para esse lugar, Pai, porque o Senhor tem propósito em nossas vidas aqui, Pai. Usa-nos uns com os outros, Pai, para sermos canal de bênção e nos use como luz, Pai, nesse mundo, Pai. Que possamos iluminar esse mundo servindo Ele, Pai.
que a nossa vida seja luz, seja sal, que o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo ao nosso redor, Pai, possa ser impactado pela luz do Evangelho. Assim te oramos, Pai, move o nosso coração para mais perto de Ti, em nome de Jesus, Seu Filho, que oramos. Amém. Amém.